pessoal, na aula de hoje a gente vai ver equação do primeiro grau e vai resolver 3 exemplos. Para começar, vamos ver a definição de equação. Equação é uma afirmação que estabelece uma igualdade entre duas expressões matemáticas. Então tem 4 exemplos na tela. O exemplo D, x menos 2 é igual a 3x menos 1. São duas expressões matemáticas e eu estou estabelecendo uma igualdade, ou seja, eu estou afirmando que x menos 2 é igual a 3x menos 1. Para comprovar isso, o que eu preciso? Eu preciso encontrar o valor de x. Eu preciso resolver minha equação. Por quê? Porque o x é minha incógnita. Incógnita é um valor que eu não conheço, ok? Pode ser usado outra letra também. Às vezes a gente vai encontrar exercício com letra A, com letra Z, tanto faz. A resolução é a mesma. Só que por convenção a gente acaba usando o x para identificar nossas incógnitas. São os valores que eu não conheço e eu preciso resolver a equação para encontrar esse valor. Então tem um exemplo gráfico aqui. Vamos imaginar que eu tenho 2 objetos cujo peso eu não conheço, mas eu sei que os objetos são idênticos. Então se eu não conheço o peso, para mim o peso é uma incógnita, então eu vou usar a letra x para representar esse peso. Do outro lado, eu tenho um objeto que eu conheço o peso, eu sei que esse objeto pesa 10 quilos. Se eu colocar os 2 objetos menores de um lado da balança e o objeto maior do outro lado da balança, a balança vai ficar em equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Que os 2 objetos menores somados têm o mesmo peso do objeto maior. Então, com isso, eu já consigo montar uma equação. Vamos lá, se eu tenho 2 objetos de peso x, eu tenho 2x. Se eu tenho um outro objeto de 10 quilos, eu tenho 10. Não vou precisar usar x desse lado. Por quê? Porque não tem nada que eu não conheça aqui. Eu já sei que o valor é 10, então é 10 aqui, ó. Então montei minha equação, 2x igual a 10. Então vamos resolver essa equação agora. Vamos lá, 2x igual a 10 nessa equação. O 2 está multiplicando o x, então ele vai passar para cá, ó, vai passar dividindo, ok? Ficou o quê? X igual a 10 dividido por 2. Já encontrei minha primeira resposta, x igual a 5. Então, cada peso menor daquele tem 5 quilos. Faz sentido, né? 2 pesos de 5 quilos é igual a um peso de 10 quilos. Vamos para a segunda equação. X mais 3 é igual a 2x mais 1. O que eu preciso fazer? Eu preciso isolar o x, ou seja, tudo que é x eu passo para um lado, tudo que é incógnita, né? E os números que eu conheço eu passo para o outro lado. Então, como é que vai ficar? O 2x aqui, que é positivo, lembrando que quando eu passo para o outro lado, inverte sinal. Ele é positivo, passa para o outro lado negativo. O 3, que é positivo, passa para o outro lado negativo. Agora é só fazer a conta. X menos 2, menos x. 1 menos 3, menos 2. Só que para não ficar com essa incógnita negativa, o que a gente vai fazer? Se é uma igualdade, a gente pode multiplicar por qualquer valor. Por exemplo, se eu multiplicar por 1, vai continuar o mesmo valor, menos x igual a menos 2. E agora se eu multiplicar por menos 1? Daí eu inverto o sinal dos dois, consigo ficar com a minha incógnita positiva. Lembrando que eu sempre tenho que multiplicar os 2 lados da igualdade, hein? Senão vai dar errado. Sempre multiplicar os 2 lados da igualdade. Vamos para o último exemplo. Temos fração aqui, ó. X mais 4 sobre 2 é igual a 2x mais 5 sobre 3. O que a gente vai fazer? Quando a gente tem fração, a gente passa o que está dividindo para o outro lado multiplicando. Esse 2 aqui, ó, vai passar para esse lado aqui, ó, multiplicando. E esse 3 vai passar para o outro lado, multiplicando também, certo? Olha o resultado, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 5, 10. Agora é só resolver, ó. 3x... agora isolo o x, né? Tenho 4x de um lado, passo para o outro lado. Se é positivo, passa para o outro lado negativo. O 12 de um lado positivo, passa para o outro lado negativo.
Agora a gente resolve a conta. 3x menos 4x menos x. 10 menos 12, 2. De novo, a gente ficou com uma incógnita negativa aqui. Então, o que a gente vai fazer? Multiplica por menos 1. Sempre tem que multiplicar os dois lados da igualdade, senão vai dar errado. Daí a gente chega na resposta, ó, x igual a 2. Isso quer dizer o quê? Que para essa equação ser verdadeira, o x tem que ser 2. Ok? E é isso aí, pessoal.